Antes desse vídeo começar, eu tenho que agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo e desejar a todos um feliz ano novo. Esse vídeo aqui era pra ter saído em dezembro, mas aí veio um turbilhão de coisas e eu também fiquei com muita preguiça de assistir a temporada final de Boku no Hero. Enfim, agora tá saindo. E nesse meio tempo, o canal ele também conseguiu alcançar 350 inscritos. E eu quero agradecê-los por isso. Sério, muito obrigado por isso. Agora, sigam para o vídeo. Olá! Se tem uma coisa que conseguiu reunir uma galera enorme para esse nicho de anime e mangá, é Boku no Hero Academia, que simplesmente explodiu lá pelos anos de 2016, 17 e também 18, que foi a época em que eu conheci a obra. O tanto de roleplays que existia naquela época, as fanarts e também uma explosão da tão odiada cultura fujoshi, que eu também inclusive odeio, do mesmo jeito que eu odeio a cultura de chip. E até mesmo atualmente é uma obra que tem uma base de fãs enorme, sendo um dos shounens mais conhecidos lançados na atualidade. E bom, esse vídeo ele vai servir para eu falar das coisas que eu não gosto e que eu gosto da obra. Então fica o aviso aqui, esse vídeo é meramente a minha opinião e a minha experiência com a obra. Então se você não gostar das minhas opiniões contrárias à sua, eu recomendo que você não fique nesse vídeo, porque agora eu, Sr. Ishida, irei apresentar os meus problemas com Boku no Hero. 超かっこいいヒーローさ。僕もなれるかな。 Boku no Hero Academia, ou então My Hero Academia, é um mangá e anime criado pelo Kohei Horikoshi. Ele já fez algumas outras obras, mas pra ser sincero eu não conheço nenhuma delas, como por exemplo Sensei no Bug e Omagadoki Dobutsuen, espero ter falado certo. O mangá de Boku no Hero foi lançado durante 7 de junho de 2014 e finalizado em 5 de agosto de 2024. Já o anime foi lançado em 3 de abril de 2016 e a oitava e última temporada foi finalizada 13 de dezembro de 2025. O começo do anime é o seguinte: estamos em um mundo onde a maior parte das pessoas possuem individualidades, o que permitiu as pessoas criarem uma sociedade de super-heróis que pudessem combater criminosos que também têm superpoderes. Basicamente, sonhos de infância se tornaram realidade, sonhos de se tornar um super-herói de HQ. Mas o nosso protagonista, Izuku Midoriya, não possui nenhuma individualidade, o que acaba por fazer ele sofrer uma discriminação, principalmente quando ele era uma criança. Mas mesmo assim, ele não desiste do seu sonho de virar herói. E um dia, o nosso protagonista encontra com seu ídolo, o herói número 1, o All Might. O Midoriya passa por um treino fudido, sofrendo todo dia igual um burro no sol, e eventualmente isso leva ele a herdar o poder do All Might, o One for All. E com suas novas habilidades, ele consegue entrar na escola de heróis que ele sempre desejou, a prestigiada UA. Inclusive, esse início aqui já é muito bom, é uma cena bastante emocionante e com bom peso. Mas antes de eu continuar, eu gostaria de relembrar aqui que tudo que vai ser dito é apenas a minha opinião sobre a obra. Tudo bem você discordar de mim, contanto que tenha um mínimo de respeito, senão eu irei encher a sua mãe de leite. É a zona da tua mãe, aquela vagabunda, mano. Caralho, deixar tua mãe aqui, ó, só... Ai, piranha. Caralho, só vagabundo, caralho. Tua mãe é tão larga, moleque. O cu dela parece Nárnia. Tu mete, mano. Você é um leão. Caralho, mano. Tua mãe é muito boa, vagabunda. Além disso, irei trazer apenas o conteúdo voltado ao anime. Eu não li o mangá. O que eu sei mais ou menos dele é a arte. E só. E provavelmente vou soltar alguns spoilers aqui. Então fiquem espertos. E como eu sempre peço, deixa o like aí. Se inscreva, porque não custa nada. Vai dar uma ajudinha aí pra mim. Inclusive, novamente, muito obrigado pelos 350 inscritos. E agora vamos seguir para o assunto principal do vídeo. Irei seguir o mesmo padrão que o vídeo de Bleach, coisas que eu gosto primeiro e depois coisas que eu não gosto. E para começar bem, os poderes. Temos 4 tipos de individualidades diferentes aqui. As do tipo emissor, que permitem ao usuário gerar, emitir ou alterar alguma coisa do ambiente, liberar substâncias, energia, efeitos, sons, transformações externas, etc. De exemplo, tem o meio quente e meio frio do Shoto Todoroki, que libera tanto fogo quanto gelo, o explosão do Bakugou e a gravidade zero da Uraraka. Depois tem as do
tipo transformação, que fazem o usuário mudar o seu próprio corpo temporariamente e ganhar uma nova forma, endurecer, esticar, ficar mais rápido, assumir a aparência de outro, etc. De exemplo, nós temos a transformar da toga, que deixa ela se transformar em outras pessoas, o endurecimento do Kirishima, que é um nome autoexplicativo. A maioria das individualidades elas são assim, elas são autoexplicativas, mas essa daqui deixa a pele do Kirishima dura, talvez não só a pele. Temos os heteromorfos, que alternam permanentemente seu corpo, como caudas, asas, chifres, múltiplos braços, cabeça de animal. De exemplo, nós temos o sapo da Tsuyu, vulgo a melhor personagem da obra, ela tem habilidade de um sapo, caso não seja óbvio, o Dupliarmes do Shoji, em que ele consegue duplicar qualquer parte do seu corpo, e a voz animal do Koda, que consegue se comunicar e controlar animais. Por fim, as do tipo acumulação, habilidades que precisam acumular energia, poder, massa ou algum tipo de recurso para funcionarem corretamente, tipo o One for All do Midoriya, que é quase um tipo de super força, só que muito mais legal. O Fat Absorption do Fat Gun, que consegue absorver gordura e ficar do tamanho da sua mãe, aquela baleia do caralho. E o Rebobinar da Eren, que reverte o corpo de um ser vivo a um estado anterior. O sistema de poderes de Boku no Hero não é nem de longe o meu sistema favorito, mas se tem algo que eu tenho que admitir é que o Correi tem hora que consegue tirar leite de pedra e dar usos muito bons para os poderes da rapaziada, como o caso da Mirko, e o poder dela é coelho. Olhando assim, pode até ser meio idiota, mas a Mirko, ela se movimenta saltando, correndo pra cacete e ataca usando chutes, pisões, e ela conseguiu ser o top 5 ou top 6 ali do Japão com isso tudo, e foi uma questão de jeito de usar a individualidade. Outro exemplo é o Permeação do Mirio, que é quase um tipo de intangibilidade, só que isso inicialmente é aplicado no corpo inteiro do Mirio, só que depois que ele consegue controlar partes individuais do seu corpo, ele consegue também dar um uso perfeito para isso em combate, ou quase. Ele fica pelado quando ele usa os seus poderes com as suas roupas normais. Até mesmo o Pop-Off do Mineta tem uma ótima aplicação. Ele usa para criar diversas armadilhas durante o anime, consegue usar para locomoção e até mesmo para defesa, quando ele usou aquele escudo para defender a mina. E algo que contrasta bem com essa parada dos poderes são os personagens. Cada personagem de Boku no Hero é bem valorizado, principalmente o elenco principal da 1A. Eles todos têm o seu momento para brilhar decentemente, seja em batalhas reais ou até mesmo batalhas de treino, ou então em momentos com algum tipo de conflito pessoal, não ficando meramente preso ao protagonista. E eles têm desenvolvimentos de personagens até que decentes. Um dos mais interessantes para mim é o caso do Koda com o Shoji, onde eles sofrem discriminação por serem heteromorfos. Para ser sincero com vocês, eu acho maneiro, mas não é lá uma coisa tão bem explorada, o que na minha visão é ok, não é o foco do anime, mas existir isso aqui é um ponto a mais e que eu até que considero que é bem feito. Outro exemplo que eu posso dar é toda a questão da família Todoroki, em especial o Endeavor, que de temporada em temporada esse pedaço de estrume vai se tornando uma pessoa decente e que dá valor à própria família. E ver ele e a sua família se reconciliando lentamente é gratificante, mas ainda assim eles não esquecem completamente as merdas do passado. O Endeavor não fica se vitimizando também igual uma putinha, ele encara tudo igual um homem. E eu acho isso simplesmente muito da hora e também muito bem escrito. Aí entra toda aquela questão do Dabi também. Meu amigo, eu adoro aquilo. Inclusive eu gosto muito do Dabi, ele é um ótimo vilão na minha opinião. Até mesmo o fruto da desgraça chamado de Mineta tem os seus momentos, tipo ele tentando fazer algo pro All for One pra ele não pegar o poder do Tokoyami, ou então lá no próprio começo onde ele ajuda Tsuyu e o Midoriya a sair daquele lago. Até mesmo quando ele tava sozinho enfrentando a Midnight, ele conseguiu escapar dela. O Eraserhead e o Present Mike também são personagens interessantes, tanto por serem quem são e também por conta da questão de estarem ligados ao Kurogiri, e também toda aquela carga emocional do passado. Eu só não gostei muito da forma que o Kurogiri foi finalizado, ficou meio sem sal. Outros personagens que eu gosto bastante são o Fumikage. O Fumikage é simplesmente Shed. O Tokoyami é uma das coisas mais edges que tem ali em Boku no Hero, mas é aquele edge que é uma maneira certa de se fazer. Inclusive eu gosto bastante do Dark Shadow também, e os usos que o Tokoyami vai dando pra ele com o decorrer do tempo. A interação dele com o Hawks, que inclusive eu gosto bastante também, é interessante, mas poderia ser muito melhor trabalhada. O Shinzo é outro personagem edge em Boku no Hero que eu gosto dele, e ele mostra outro ponto legal da obra, que é como o Correi soube dar uma valorizada legal nos personagens secundários. O elenco da turma 1B
Yubei é bem legalzinho, individualidades diferentes e também personalidades diferentes. Outro personagem que eu gosto também é a Tsuyu, e foda-se o que o mundo ache, a Tsuyu é a melhor personagem dessa obra. Até mesmo os fillers dela eu gostei de assistir, mas para falar a verdade, gostar dela inclui vários fatores. A personalidade dela é muito humana, eu só não gosto quando a Toga tá envolvida, mas também tem momentos em que ela é simplesmente foda, e é claro, o character design dela. O character design de Boku no Hero é bem maneiro. Alguns exemplos aqui que eu posso citar, além do Fumikage da Tsuyu, é o próprio Shigaraki, o vilão da obra, que é simplesmente Aura Farmer puro. O mangá Fukidashi, que é simplesmente comédia pura, e a Mei Hatsune, porque sim, eu gosto bastante dela e do design dela. A questão do design dos uniformes de heróis, sinceramente eu não acho lá aquelas coisas. Não tem muitos que eu consiga gostar tanto. A roupa do Eraserhead é maneira, o Shinzo, as da Wide Pussycats, é interessante, mas também não acho lá aquelas coisas. O do Midoriya, quando ele entra naquele, entre muitas aspas, arco Dark, é maneira também, mas tem uns frames em que ele tá parecendo um mendigo todo fodido. Alguns eu só acho escroto mesmo, tipo o do Mineta, que sinceramente eu nem sei como é que eu descrevo isso, parece que ele tá usando uma porra de uma fralda. O uniforme da Momo é no mínimo questionável para uma adolescente usar, poderia ser muito bem mais coberto sem perder a eficiência da individualidade dela, ter um zíper e não precisava ficar fazendo a mina andar também com a bunda de fora o anime inteiro. Inclusive, o entre muitas aspas, o uniforme de inverno dela é a porra de uma capa. A mina quase pelada andando no inverno, com direito à neve. Mas de todos os designs, o que eu mais gosto aqui são o da Mirko, o da Lady Nagant e da Nana Shimura. Tem um pequeno padrão aqui, mas eu não vou elaborar sobre isso. Vocês tentem descobrir ali qual que é o padrão. A questão das músicas também eu acho que são muito boas. Aqui tem muitos momentos em que a música pega de verdade. A trilha sonora foi composta pelo Yuki Hayashi, que também compôs músicas para Haikyuu, Shaman King, Sakamoto Days e Kimiwa Hokugo Insomnia, que é um dos meus romances favoritos. Algumas que eu posso citar que com certeza são muito boas é a Yusei Run, que é sensacional e tem toda aquela vibe de herói, e se ela começar a tocar, você pode ter certeza que fudeu, alguma coisa épica vai acontecer. Watashigaki Kai ou então I Will Come, que é a música tema do All Might, que também tem toda aquela pegada de herói de uma chegada triunfal. Só que, diferente das soundtracks, infelizmente as endings e as opens, a grande maioria delas não me agrada. Eu não vou dizer que as músicas são ruins, isso é algo extremamente subjetivo, mas foram pouquíssimas as que me pegaram de verdade. Mas essas aqui, meu amigo, essas que pegaram, elas são fodas. Tem duas músicas específicas que eu amo. The Day, que é a primeira open, e a Pissing, que é a segunda open. A primeira é cantada pela banda Pornografite, que eu não irei questionar a escolha desse nome, eu apenas aceito. A banda já cantou a primeira abertura de Fullmetal clássico, que acredito que seja a mais famosa deles, se duvidar. Inclusive, eles voltam aqui na temporada final do anime, mas eu não curti muito a música. Sangue, por outro lado, é cantada pelo Gold Kenshi Yonezu. Esse cara é foda, não tem como, canta pra caralho. Ele canta Kickback, Iris Out e Jenny Doe de Chainsaw Man. Canta a Andy do filme de Menino e a Garça, e além de cantar bem pra cacete, o maluco desenha muito. Puta que pariu, queria ter metade dessas habilidades. Dito isso, The Day é a melhor open de Boku no Hero pra mim, disparadamente. E quando eu peguei pra reassistir, ouvi ela, arrepiou o corpo inteiro, moleque. Simplesmente música 2. As lutas aqui também são muito boas, principalmente todas as que o Midoriya participa, como aquela contra o Overhaul, a clássica contra o Shoto Todoroki, essa é quente pra caralho, e até mesmo aquelas contra o Shigaraki, onde o Midoriya praticamente molesta os Shigas. E uma coisa que eu gosto muito das lutas do Midoriya é que cada uma mostra como ele vai evoluindo melhor o seu uso do seu One for All. Isso é massa demais. All Might vs All for One também é outra luta cinema, All Might quase morto por causa
causa da forma cracuda dele, e ele surrando o All for One, que inclusive tem o poder suficiente para assustar uma codorna assustada com AIDS. O maluco apanhou pro elenco inteiro do anime. E ver o All Might tirando uma última faísca do One for All e dando aquele smash no All for One, puta merda, me fez arrepiar inteiro. Todoroki vs Dabi também é muito cinema, gosto muito desse segundo se queimando inteiro por conta da própria individualidade e ficando com uma aparência mais sinistra, ainda mais sinistra. A Mirko contra os High-Ends no Musk, puta que pariu, que luta sensacional. Agora, falando sobre as coisas que eu não gosto da obra, pra ser sincero, Boku no Hero não tem lá tantas coisas que eu tenha pra reclamar. O ritmo da obra é muito bom, os acontecimentos são bem fluidos, coerentes e bem estruturados, e demorou pra aparecer alguma coisa ali pra eu reclamar. E eu vou tentar seguir uma ordem de acontecimentos aqui. A primeira delas é o Sten, o assassino de heróis. Eu acho sim que o Sten é um ótimo vilão, ele tem uma boa motivação, ótimas cenas com ele, enfim. O problema aqui é a maneira como ele foi finalizado na sua devida temporada. O final da segunda temporada, se eu não me engano, meio que assim, ele teve o seu pulmão perfurado pela própria costela, ficou inconsciente e ficou por isso aí. Ele não apareceu mais ali, não falou mais nada e tamo junto. Sim, ele reaparece lá pra frente e realmente muito lá pra frente, na sétima temporada, se eu não me engano, e foi lá pro All Might, quando ele tinha escapado do Tartarus. O que eu quero dizer aqui é que a finalização dele no próprio arco poderia ter sido melhor, porque essa daqui eu acho muito broxante. Mas uma coisa legal é que o Sten ele deixa sua marca pelo resto da obra, por conta de seus ideais e até mesmo ajuda o All Might a se reerguer de novo, o que nos rendeu aquela cena dentro do robô botando o All for One pra mamar, onde o Sten até reaparece pra ajudar. Eu não falei anteriormente, mas eu também gosto muito dessa luta, ela é incrível e mostra a determinação do All Might. Agora vamos falar da quarta temporada, que pra mim é onde o anime começa a decair, mas não é uma queda brusca, são apenas alguns pontos mesmo. Para começar, tem o arco do resgate da Eri. Olha, eu sinceramente nem sei como é que eu elaboro isso, mas a impressão que me fica dessa parte da história é que ela estava muito apressada. A Yakuza, ela foi introduzida aqui e também foi desmantelada no mesmo arco. Pelo menos foi algo até que bem interessante, ótimas lutas, bons personagens e etc. Outra coisa que é no mínimo diferente aqui é que a gente vê a morte de um personagem de verdade, que é o Night Eye, o que geralmente é normal em uma história, um personagem morrer, mas o problema aqui é que o Correio é um puto de um covarde quando o assunto é matar personagem. Ah, e a luta do Midoriya com a Eri contra o Overhaul é muito boa, mas eu tenho que admitir que a Eri só tava ali pra deixar o Midoriya no modo Deus praticamente. Logo pra frente do arco do resgate tem a do festival. A relação que eu tive com esse daqui é no mínimo esquisita. Eu consigo sim entender a importância dele na obra, é algo tanto pra levantar o astral pra sala 1A e também o astral da Eri, e ele cumpre o que propõe. Você vê uma turma sendo normal, você vê a sala 1A sendo adolescentes. O meu problema aqui é que esse arco me parece muito deslocado dos outros. A primeira coisa aqui é a mudança radical de tom da obra. De um frenesi do caralho com direito até uma pessoa morta, tudo fica meio frio, sabe? Aí você tinha aqui anteriormente o Overhaul, que até então era o vilão mais perigoso que o Midoriya enfrentou até aquele momento. Porra louca pra caralho, habilidade de luta incrível. E depois nós temos o Gentle Criminal e a La Brava. Eu não odeio os dois, até acho que são personagens interessantes. E também acho legal o Midoriya derrotando ele sozinho e usando suas próprias estratégias e sem precisar explodir o próprio cu no processo. Só que é aquilo, eu fico com a sensação de que esses dois não eram para estar aqui. Dito isso, é legal ver a volta deles na sétima temporada e o Gentle agindo como herói. Agora, algo que realmente me incomoda é o tal exército de meta-libertação. A sensação que ficou pra mim é que essa parte da história dura uma eternidade. Além de todo o elenco da rapaziada do Redestro foi basicamente bastante desperdiçada. Foram usados apenas com o intuito de upar o Shigaraki. Eles estavam espalhados por todo o país. O caos que eles poderiam ter espalhado e o impacto que eles poderiam ter feito na história poderia ter sido muito maior. E não só isso, os malucos tinham uma cidade inteira com 100 mil pessoas com individualidades. E o máximo que eles conseguiram fazer foi quebrar a casa de um João de Barros
sem perna e com gripe aviária. É legal ver aqui a lore do Shigaraki e também de certa forma a do Redestro juntamente com a sua ideologia, mas isso parece que é simplesmente jogado de lado depois da criação do Fronte de Libertação Paranormal. Primeiro que o Redestro foi brutalmente molestado pelo Shigaraki e logo em seguida ele virou um lambedor de bola do mesmo. Tudo aqui parece que só foi usado para dar pro Shigaraki um exército praticamente de graça e bufar a habilidade dele. E esse primeiro nem dura tanto tempo assim, porque o exército foi totalmente feito de danada pelos heróis depois no arco na Guerra de Libertação Paranormal, o que sinceramente aconteceria de qualquer forma. Mas uma das consequências disso tudo está diretamente ligada ao All for One e o Shigaraki. Primeiro que eu não gosto muito da ideia do Shigaraki fundido com o All for One. A razão é que o Shigaraki perdeu toda aquela aura que ele passava antes. Toda a personalidade dele meio que foi pro cacete depois desse processo. Esse negócio do corpo dele virar uma máquina de adaptação de situação totalmente esquisita é outra coisa que eu não gosto, porque me parece algo muito fora da realidade da obra. Aquilo sequer é uma individualidade. Além de eu achar esteticamente feio também, aquele monte de mão todo esquisito. E tem o arco da Star and Strip. E falando sério, eu acho que é bem manjado pra todo mundo que eu acabaria falando mal dessa merda aqui. Esse arco pra mim é totalmente dispensável. Ele meio que só existe pra supostamente enfraquecer o Shigaraki, mas isso foi feito de uma forma tão porca. Primeiro que a Star deveria ter sido introduzido ou pelo menos mencionadas antes, só para mostrar que primeiro, ela existe e segundo, ela pode ser uma ameaça para o All for One. Mas não foi o caso. Ela foi introduzida e morreu logo em seguida igual a bosta. Valeu, meu nobre. Olha, a Star tem um backstory maneiro ali, um design interessante no mínimo e uma individualidade que em tese é forte para um senhor caralho. E essa luta contra o Shigaraki aqui no anime pelo menos, ela é muito boa. Mas isso não adianta de nada se você simplesmente joga isso na história e descarta tudo 5 capítulos depois. Além de parecer que simplesmente isso tudo não teve impacto nenhum. Dito isso, a Star é bucha e tinha praticamente o poder de alterar a realidade. E ainda assim, perdeu. Para finalizar com os arcos, eu gostaria de finalizar com o curioso arco do Deku Dark, que de Dark sinceramente não tem nada. A única coisa sombria aqui é o uniforme de mendigo do Midoriya, que faz ele ficar parecido com um vilão. E esse design do uniforme dele eu tenho que admitir que é muito foda. Eu tenho 3 críticas aqui. A primeira é a duração desse arco, que é bem curta. A segunda é que esse arco poderia ter sido usado para desenvolver mais o Midoriya e a visão dele sobre tudo que estava acontecendo, principalmente quando o assunto é vilões, mas isso parece que não acontece. E a terceira crítica é basicamente o uso do One for All. Não me entendam errado, eu gosto sim do One for All, e pra mim faz sentido o Midoriya ter mais de um poder, até porque isso foi explicado anteriormente. É uma individualidade que cultivou várias outras. O problema aqui é que o Midoriya aprendeu a usar as outras individualidades simplesmente do nada. O legal antes, tanto do One for All quanto do Chicote Negro, era ver o Midoriya aprendendo eles e ficando cada vez melhor no seu uso, mas não foi o caso das outras habilidades. Parece que o moleque sabia desde sempre como utilizar as outras. Você pode até dizer que ele tinha as outras consciências dos outros usuários, mas porra, ele também tinha um All Might. Se bem que o All Might também não é um exemplo de professor, né? Quando o assunto é personagens, eu tenho alguns em específicos para poder reclamar. Então, a primeira que eu vou falar é aquela que vai me fazer ser morto em praça pública e depois ter meu corpo queimado. A Toga. Eu odeio a Toga. E por quê? A Toga é uma psicopatinha forçada pelo roteiro porque o autor adora chupar as bolas dela. Ver a relação dela com a Uraraka enche a porra do saco. As duas nunca se falaram na vida e elas conversam como se elas se conhecessem há anos. Ainda por cima tem aquela porra daquela luta delas. Que luta merda! E seu objetivo era mostrar algum tipo de rejeição da sociedade dos neurodivergentes, foi uma péssima representação. Ah, mas é claro, a Toga tem uma história super triste e uma infância muito difícil. É claro que isso isenta ela de todos os seus crimes de assassinato e as outras merdas que ela fez com os outros. Ou melhor, ela é a mais fofa de todo mundo. Logo, ela está perdoada. Mas é sério, parece que a Uraraka esqueceu completamente tudo o que a Toga fez e agora quer ficar com um papinho de romance? Vai pra puta que pariu, Uraraka. A carinha dele. Oba.
Outro personagem é o Mineta. Eu dei meus elogios pra ele já anteriormente, mas sinceramente ele é um bosta. Isso já é algo manjado por todo o fandom, pelo até onde eu sei. Ele é aquele típico personagem pervertido de anime. E ver ele assediando geral aqui é nojento e até mesmo irritante. Mas é aquilo, animes quase sempre tem esse arquetipo de personagem. E é por isso que eu odeio o Meliodas. Só que a gota d'água pra mim foi aquela piada da Eri. De todas as temporadas e de todas as piadas que aconteceram no desenho, a piada que ele fez com a Eri foi a pior. Eu sou Mineta, espero te encontrar em 10 anos. Hã? E tem o Bakugou. Eu nem sei onde colocar isso, mas eu tenho que admitir que o Bakugou tem um desenvolvimento até que bem sutil. Ele de fato existe, mas é muito sutil mesmo. Mas ainda assim eu não consigo gostar dele. Você vê que ele tem aquela mudança dele, só que ele continua sendo um puta de um pau no cu que fica xingando todo mundo. Eu realmente não entendo como que ele fica naquele topo daqueles rankings de popularidade. Além disso, o Correi com a sua covardia praticamente matou esse bucha 2 vezes. A primeira quando o Shigaraki fez ele de espeto, e a segunda foi quando o Shigas literalmente explodiu a porra do coração dele. E sinceramente, o Ed Shot ressuscitando ele foi pra mim uma forçação de barra do cacete. Ele também poderia ter morrido para dar uma carga a mais pro próprio sacrifício. O All Might também poderia ter morrido naquela luta contra o All for One, a segunda no caso, aquele que tá com armadura. Teria sido sim emocionante, mas seria épico pra caramba. Voltando ao Bakugou, eu acho feio o maluco acabar de voltar da morte com um coração costurado, todo machucado e fudido, dando quase speed blitz no All for One. E ainda por cima, um pouco mais pra frente, o maluco para um ataque nuke. O All for One usando todos os poderes pra ser parado por um moleque à beira da morte com uma mera explosão. Pica! O All for One também. Eu gosto dele como vilão, apesar dele ser muito bucha, e também gosto da individualidade de roubar outras individualidades. Só que tem uma coisa que é inevitavelmente problemática disso, que é a própria individualidade dele. Esse negócio de roubar individualidades é uma coisa complicada, porque ela pode ser muito bem usada para dar um poder muito conveniente para ele no momento exato em que ele precisa, e isso infelizmente acontece. Comentando aqui brevemente sobre outras duas personagens, é a Hagakure e a Momo. Com a Hagakure, eu só acho a coisa mais idiota do mundo ela não ter um uniforme. Não é nem coisa de furo de roteiro ou coisa assim. Eu só acho estúpido a escolha do roteiro dela ficar andando pelada o tempo todo, e só depois de adulta ela ganhar um uniforme. O da Momo é quase um caso semelhante, eu já expliquei lá no começo. Ela anda quase pelada o tempo todo também. Eu acho o uniforme dela escroto. E também tem o Aoyama. Eu sinceramente não gosto dele, eu preferiria que ele fosse brutalmente morto ali durante alguma luta da guerra final. Eu não gosto dele, eu não gosto do jeito dele, eu odeio aquele sotaque francês, eu quero ele morto. Eu também não gosto do design dele, eu não gosto do poder dele, e teria sido um final melhor pra mim, eu ficaria mais feliz se eu visse ele morto. Morra Aoyama. Agora, falando sobre o final da obra, eu não sou um dos maiores fãs dela, mas ele faz sentido querendo ou não. O One for All, ele nasceu pra se opor ao All for One, e ele sumir após isso é bem coerente. Entretanto, eu não curto muito essa ideia, mas isso é só uma opinião e o meu gosto pessoal falando. E também eu não acho ruim o Midoriya virar um professor. Dado o contexto japonês em que a educação e os professores são muito mais valorizados aqui que aqui no Brasil, virar educador é de certa forma um bom destino para o Midoriya, porque dessa maneira ele também consegue influenciar e ajudar a construir sonhos com a próxima geração. Mas puta que pariu, o gosto agridoce que esse final me dá é indescritível. Eu até entendo quem não gosta do final e também quem gosta, mas o que não faz sentido pra mim é o Midoriya e o Uraraka não terminarem juntos, ou pelo menos não terminar se comendo igual a dois coelhos do cio, ou então dando um beijo naquela cena em que os dois estão no morro. Mas não, o Correia é covarde demais pra isso. Para isso e para outras muitas coisas também aqui na obra, como matar personagem. Mas também eu tô exigindo demais de autor de shonen. Mas se é pra deixar o final do relacionamento desses dois em aberto para nós imaginarmos isso, eu prefiro imaginar que o Bakugou tá esbagaçando a Uraraka, estourando o útero dela, e o Midoriya tá leitando a Hatsumi Mei. Enfim, como eu sempre falo, autor de shonen não sabe escrever romance. Agora, você salva o mundo do maior vilão
que existe, que existiu, e ainda assim tu tem que continuar pagando imposto? Vai tomar no cu. Pau no cu do governo. Brincadeiras à parte, a minha conclusão é que Boku no Hero não é nem de longe um anime ruim. Pelo contrário, ele é sim um bom anime e bem legal de se assistir, e sinceramente, todo o hate que esse final leva pra mim é bem desnecessário. As coisas aqui são bem amarradinhas também, a maior parte dos personagens tem um bom desenvolvimento e com um desfecho bem elaborado, bem redondo. Se fosse para dar uma nota, eu daria um 8 bem sólido. Isso foi uma saga bem legal de se acompanhar. E eu tenho que dizer também que o Midoriya foi coerente com o que ele falou no começo do anime. Ele realmente virou o maior herói de todos os tempos, porque ele conseguiu matar o maior vilão de todos os tempos. Então pra mim falar que, esse negócio de que ele falou que ia ser o herói número 1, isso simplesmente nunca existiu. E eu odeio ter que admitir isso. E esse foi o vídeo, rapaziada. Muito obrigado por terem visto até aqui. Dá like, comenta pra engajar. Este ano de 2026 eu vou tentar postar mais coisas. Tô com 3 projetos aí em mente já pra trazer pra cá. Veja o vídeo que provavelmente vai estar aparecendo aí na tela. E tamo junto, rapaziada. Até mais.